Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai resolver algumas questões de humanas do Enem 2021. Eu selecionei algumas questões para a gente resolver nesse vídeo. Eu peguei as questões mais fáceis, né? Como você está vendo aí no título do vídeo. A gente vai resolver algumas questões mais fáceis de humanas que caiu no Enem 2021. Eu fiz o Enem 2021 nesse dia, né, na parte de humanas eu me lembro que eu estava bem ansioso e a questão do tempo também foi algo que me pegou bastante. Eu fui até bem, eu acertei 32 questões de 45, mas eu esperava mais, porque eu tinha estudado bastante, tinha estudado muito mesmo, e eu estava esperançoso que eu ia acertar pelo menos uns 40 de 45, mas não deixa de ser uma nota boa, né? Eu acertei uma boa quantidade, eu tive uma boa quantidade de acertos, digamos assim. As questões que eu errei, se eu não me engano, foi por pura falta de atenção, questão de interpretação também, e é algo que a gente vai ver muito nesse vídeo, porque, assim, a parte de humanas a gente associa muito com conhecimento, né, teórico, tudo que a gente tem que estudar, a história do Brasil, a história geral também, Guerra Mundial, Revolução Industrial, meio ambiente, na parte de geografia, biomas, enfim. Então, a gente associa muito nesse nicho de conhecimento teórico e tudo, mas a gente também tem que levar em conta que a parte de humanas é muita interpretação. E é o que a gente vai ver muito nesse vídeo que eu vou te mostrar. É bem semelhante com a parte de linguagens, é muita interpretação. Às vezes, e eu digo por mim mesmo, algumas questões de humanas do ano passado, eu não sabia o assunto, não tinha conhecimento, mas por eu ter um bom domínio na parte de interpretação de texto, eu consegui acertar aquela questão mesmo sem saber o assunto. Porque às vezes a resposta está no próprio texto, ou então está naquelas letras pequenininhas de baixo, sabe, na fonte. Então é muito importante que você fique atento a isso também e que você treine questões de interpretação de texto, porque eu acho que dessa forma você consegue acertar mais questões em humanas. É uma boa dica também, porque às vezes a gente não sabe o conhecimento. Claro, quando a gente tem um conhecimento do assunto, fica muito mais fácil da gente resolver. Mas se a gente não sabe, não quer dizer que você vai errar aquela questão. Quando você tem esse domínio mesmo de conseguir interpretar uma questão, o texto, o que ele está dizendo, o que ele está querendo transmitir ali, qual é aquela mensagem que ele está querendo emitir para a gente, fica muito mais fácil da gente entender o que a questão está pedindo e encontrar a alternativa correta. Então é algo que a gente vai observar muito nesse vídeo, né? As questões, a maioria que eu selecionei aqui, são tudo interpretação de texto. Às vezes você nem precisava saber do assunto, só é interpretar o texto e entender o que a questão está querendo passar para a gente. Então é isso, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Bom, vamos lá. Eu peguei 8 questões, como eu tinha dito, né? Eu queria ter pego mais, na verdade, só que senão o vídeo ia ficar muito longo, ia ficar muito cansativo e eu acho que vocês também não iam gostar tanto. Mas caso vocês gostem desse vídeo, eu posso fazer parte 2 com outras questões que caíram também na parte de humanas do Enem 2021. Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu primeiro vou ler o enunciado, vou ler as alternativas e depois eu vou para o texto. Porque é assim que eu resolvo as questões de humanas. Então eu quero que você também faça desse jeito, porque é algo que ajuda muito e agiliza o tempo. Porque se você lê o texto, aí depois você ir para o enunciado, depois você ir para a alternativa, aí volta para o texto de novo para encontrar a resposta, não dá certo. Você está perdendo muito tempo e são 90 questões, porque não só tem a parte de humanas, tem a parte de linguagens e ainda tem a redação. Então você tem que ser estratégico e tem que estudar mesmo, principalmente assim quando você está treinando para o Enem, fazendo simulado. Você tem que fingir que já é o dia da prova e fazer como você faria ali no dia, né, para valer. Então é isso que eu faço. Primeiro eu vou para o enunciado, depois eu vou para o texto. Então vamos lá. Para o povo Oyo, os artefatos culturais mencionados no texto cumprem a função de uma, então a gente tem na alternativa A, pedagogia dos costumes sociais, imposição das formas de comunicação, desvalorização dos comportamentos da juventude, destituição dos valores do matrimônio ou etnografia das celebrações religiosas. Então antes da gente ler o texto, a gente tem essas palavrinhas pequenas aí, né? Rodrigues, Tavares, singulares museológicas de uma tábua, com esculturas em diálogo. Então, ok. Eu sempre faço assim, primeiro eu leio o enunciado, né, as alternativas, e depois prestar atenção nessas letras pequenas, porque também, às vezes, a resposta está dentro delas, e a gente não dá muita importância. Então vamos lá agora para o texto. Nos seios de diversos povos africanos, nomeadamente no antigo Reino do Congo, existem testemunhos gráficos de que a escrita tomava várias formas. Exemplo disso são as tampas de panelas esculpidas em baixo relevo do povo Oyo, região de Cambinda, com cenas e provérbios do cotidiano, desenhos na terra ou areia, imagens gravadas ou inscritas nos bastões de chefe ou em pedras sagradas, mas, sobretudo, movimentos do corpo humano inscritos no gestual familiar. Entre os Oyo, existia o costume de os pais oferecerem auxílios textos ou tampas de panelas entalhados,
transmitindo uma espécie de recado, com signos codificados que traduziam orientações para conseguir uma boa relação conjugal, ter sensatez na escolha do cônjuge e estar alerta para as dificuldades do casamento. Então, de uma forma resumida, está mostrando aí esse povo, o povo Oio, e alguns desses costumes dessa comunidade. Então, voltando novamente aqui para o enunciado. Para o povo Oio, os artefatos culturais mencionados no texto cumprem a função de uma, vamos lá, pedagogia dos costumes sociais. Já acho que é essa a alternativa. Né? Vamos ver as outras. Imposição das formas de comunicação. No texto tem alguma coisa falando sobre imposição? Sobre formas de comunicação? Não. Então já não é essa. É assim que eu respondo minhas questões. Eu não sou muito teórico. Eu sou mais prático. Eu vejo mais na parte da interpretação de texto. Tem muita gente aqui nos vídeos que vão mais para a parte teórica. Eu acho também algo que compensa bastante. É muito rico em detalhes e você ganha conhecimento. Mas é porque eu estudei, eu aprendi dessa forma. Foi algo que deu certo para mim. Eu acho que a partir do momento que eu comecei a olhar as questões de humanas de uma forma de interpretação de texto, eu consegui acertar mais questões e consegui ser mais rápido no raciocínio, sabe? Então é assim que eu analiso as alternativas. Eu não sou muito da parte teórica. Não sou tipo um professor, entendeu? Eu vou mais na parte da interpretação de texto mesmo. Eu interpreto o que está escrito ali. O que o texto está querendo passar para mim. C. Desvalorização dos comportamentos da juventude? Não tem nada de desvalorização nisso. Destituição dos valores do matrimônio? Matrimônio também nada a ver. Etnografia das celebrações religiosas? Acho que também não tem nada a ver. Né? Tem muitas outras coisas também que são abordadas no texto. Então aqui para mim a alternativa correta é a alternativa A. Pedagogia, dos costumes sociais. Os ensinos, que passa de pai para filho, os costumes, os hábitos, tudo que está mostrando aí no texto. Então é isso, é a alternativa A. Então assim, é muito simples. Primeiro você vê o enunciado, vê as alternativas, volta para o texto já com a malícia, entendeu? Tendo uma noção já o que está querendo. E a gente encontra a resposta rápido. Apenas interpretação de texto. Apenas isso. A próxima questão é a 78. Então vamos lá. Eu acho que foi da prova azul que eu peguei, certo? Primeiro enunciado, A concepção da Revolução Inglesa, apresentada no texto 2, diferencia-se do texto 1 ao destacar a existência de. Ou seja, a gente tem que encontrar algo que está no texto 2 que é diferente do texto 1. Então a gente já tem isso em mente. Alternativa A, pluralidade das demandas sociais. B, homogeneidade das lutas religiosas. C, unicidade das abordagens históricas. D, superficialidade dos interesses políticos. E E, superioridade dos aspectos econômicos. Texto 1. Macaulay enfatizou o glorioso acontecimento representado pela luta do parlamento contra Carlos I em prol da liberdade política e religiosa do povo inglês. Significou o primeiro confronto entre a liberdade e a tirania real, primeiro combate em favor do iluminismo e do liberalismo. Texto 2. A Revolução Inglesa, com todas as revoluções, foi causada pela ruptura da velha sociedade, e não pelos desejos da velha burguesia. Na década de 1640, camponeses se revoltaram contra os cercamentos, tecelões contra a miséria resultante da depressão e os crentes contra o anticristo a fim de instalar o reino de Cristo na terra. Então, qual é a diferença do texto 2 para o 1? Primeiro, pluralidade das demandas sociais. Sim, é a alternativa A também. Por quê? Porque o que tem no texto 2 se não fala no texto 1? Essa questão de que os camponeses se revoltaram contra os cercamentos, os tecelões contra a miséria e os crentes contra o anticristo, a fim de instalar o reino de Cristo na terra. Então, é a demanda do povo. Foi isso que fomentou, digamos assim, a Revolução Inglesa. Então, às vezes, é isso que eu digo. Às vezes você nem precisa entender mesmo o que foi a Revolução Inglesa. Claro, é importante, não estou dizendo que não é para você estudar. Se você tem tempo, se você pode estudar, estude. Recomendo. Mas, numa questão dessa aqui, eu vejo muito mais na parte de interpretação de texto. Qual é a diferença do texto 2 para o 1? É justamente isso que eu falei. Essa pluralidade das demandas sociais. O que o povo estava almejando justamente com a questão da Revolução Inglesa. Mas vamos ver as outras alternativas. Homogeneidade das lutas religiosas? Não está falando só disso no texto 2. Está falando de outras coisas também. Como eu falei, dos camponeses, dos tecelões. Unicidade das abordagens históricas? Não tem nada a ver isso. D. Superficialidade dos interesses políticos? Nada a ver também. Superioridade dos aspectos econômicos? Não. Você entendeu? Assim, eles colocam muito palavras difíceis pra gente achar pra gente ficar na dúvida da alternativa.
Mas tá na cara, tá nítido. É a pluralidade das demandas sociais. Tá falando no texto 2 isso, no texto 1 não aborda essa questão. E bem no finalzinho do texto 2 é justamente isso que é apresentado. Então, é algo que pega muita gente em humanas, é isso. Eles colocam alternativas com palavras difíceis, unicidade, homogeneidade, enfim. Porque a gente fica assustado, a gente não acha qual é a alternativa que está certa, e a gente fica em dúvida. Então, a gente acaba errando por pura bobeira, por pura falta de atenção. É apenas uma questão de interpretação de texto. Você tem que estar confiante e saber que é uma interpretação de texto. Coloque em mente isso, que vai dar certo. É uma questão de Revolução Inglesa, que se você não soubesse o que tinha sido, o que foi, dava para você resolver. Apenas com interpretação de texto, como eu te mostrei aqui agora. Questão 75. Conforme o texto, o que caracteriza a construção da prática medicinal descrita é a. Adoção de rituais místicos, b. Rejeição dos dogmas cristãos, c. Superação da tradição popular, d. Imposição da farmacologia nativa e e. Conjugação de saberes empíricos. Então vamos lá. De um lado, ancorados pela prática médica europeia, por outro, pela terapêutica indígena, com seu amplo uso da flora nativa, os jesuítas foram os reais iniciadores do exercício de uma medicina híbrida que se tornou marca do Brasil colonial. Alguns religiosos vinham de Portugal já versados na arte de curar, mas a maioria aprendeu na prática diária as funções que deveriam ser atribuídas a um físico, cirurgião, barbeiro ou boticário. Então é muito importante a gente prestar atenção nesse final aí, né? Eles aprenderam na prática, né? Ali no dia a dia. Então, conforme o texto, o que caracteriza a construção da prática medicinal é o quê? A adoção de rituais místicos? Não. Está falando que foi na prática que eles aprenderam. B. Rejeição dos dogmas cristãos? Também não. Superação da tradição popular? Superação? Nada a ver. Imposição da farmacologia nativa? Imposição? Não. Está falando justamente essa coisa de que eles aprenderam ali no dia a dia, na prática. Também não. E é conjugação dos saberes empíricos? Sim, empírico. Na prática, né? Experimentando ali, vendo, testando. Então foi isso. A alternativa é uma questão também de interpretação de texto. Então às vezes você nem precisava entender esse início aí do descobrimento do Brasil e como tudo ocorreu, né? Questão 70. No texto, a relação socioespacial dos indígenas evidencia a importância da prática agrícola para a logística nacional, cultivo de hortaliças para o consumo urbano, saber tradicional para a conservação ambiental, criação de gado para o aprimoramento genético, reflorestamento comercial para a produção orgânica. Então vamos lá. Nas letras pequenas a gente tem ali tecnologias indígenas, esplendor e captura. Não tem nada de mais não. Tá, então vamos para o texto agora. Foram esses cientistas javantes que esclareceram os mistérios da germinação de cada uma das sementes. Eles tinham conhecimento para quebrar a dormência. O fogo era fundamental para muitas, para outras, o caminho para despertar passava pelo sistema digestivo dos animais silvestres. Essa planta nasce depois que fazemos a caçada com fogo, diziam eles. Esta outra, quando a anta caga a semente. Aquela precisa ser comida pelo lobo. Aliando os conhecimentos dos cientistas da aldeia e da cidade, essa área do cerrado foi recuperada totalmente. Então, no texto, a relação socioespacial dos indígenas evidencia a importância da prática agrícola para a logística nacional. Nada a ver de logística nacional aí. Cultivo de hortaliças para o consumo urbano. Cultivo de hortaliças, consumo urbano, nada a ver também, que o texto está falando isso. Não tem nada a ver. Saber tradicional para a conservação ambiental? Sim, é exatamente isso que ele fala. Olha aí, entre aspas. Essa planta nasce depois que fazemos a caçada com fogo, diziam eles. Esta outra quando a anta caga a semente. Aquela precisa ser comida pelo lobo. Então, saber da tradição daquele povo, daquela comunidade, para a conservação do ambiente, para a conservação ambiental. Que é o que fala aqui no final do texto, né? Essa área do cerrado foi recuperada totalmente. É a conservação ambiental. Está aqui, interpretação de texto pura. Entendeu? Então é isso, gente. É interpretação de texto, a parte de humanas. A maioria, claro. Assim, eu quero deixar claro isso. Não é para você deixar de lado a parte teórica, a parte do conhecimento. Você tem que estudar, claro. Mas não vá achando que você tendo apenas o conhecimento que você vai acertar a questão. É muito mais interpretação de texto também, como você está observando aqui. Principalmente as questões mais fáceis do Enem, né, na parte de humanas. É pura interpretação de texto. A resposta está no texto. Então preste atenção nisso, por favor. E as últimas também não está certo, né? Criação de gado, não tem nada a ver isso. E nem reflorestamento comercial. Em nenhum momento falou disso aí. Então, nós temos nessa alternativa a letra C como a correta. Vamos agora para a próxima questão. E a questão é 68. A estratégia comunicativa adotada pelos indígenas no contexto em pauta teve por efeito enfraquecer as formas de militância política,
abalar a identidade de povos tradicionais, inserir as comunidades no mercado global, distanciar os grupos de culturas locais ou angariar o apoio de segmentos étnicos externos. Então vamos lá. O protagonismo indígena vem optando por uma estratégia de desinvisibilização, valendo-se da dinâmica das novas tecnologias. Em outubro de 2012, após receberem uma liminar lhes negando o direito a permanecer em suas terras, os guaranis de Pielito Cui divulgaram a carta na qual dispunham a morrer, mas não a sair de suas terras. Esse fato foi amplamente divulgado, gerando uma grande mobilização na internet, que levou milhares de pessoas a escolherem seu lado, divulgando a hashtag Somos Todos Guarani Kaiowá, ou acrescentando o sobrenome Guarani Kaiowá a seus nomes nos perfis das principais redes sociais. E nas letras pequenas nós temos a ocupação do Congresso, contra o que lutam os índios, estudos avançados, certo? A estratégia comunicativa adotada pelos indígenas no contexto em pauta teve por efeito. Qual foi a estratégia comunicativa? Enfraquecer as formas de militância política? Não, não é enfraquecer. Estavam querendo mobilizar o povo, né? Não tem nada a ver disso. Abalar a identidade de povos tradicionais? Nada a ver também. Inserir as comunidades no mercado global? Nada a ver também. Distanciar os grupos de culturas locais? Distanciar, pelo contrário, estavam mobilizando. E angariar o apoio de segmentos étnicos externos. Exatamente isso. Mobilizar outros povos, outras comunidades a favor do que eles estavam querendo aí, né? Estavam buscando, digamos assim. É exatamente essa alternativa. A alternativa é angariar o apoio de segmentos étnicos externos. Questão 61. As intervenções urbanas descritas derivam de um processo socioespacial que busca a intensificação da participação na competitividade global, a contenção da especulação no mercado imobiliário, a democratização da habitação popular, valorização das funções tradicionais e priorização da gestão participativa. Nas letras pequenas nós temos ali cortiços de hoje na cidade do amanhã. Vamos lá, vamos para o texto. Desde 2009, a área portuária carioca vem sofrendo grandes transformações realizadas no escopo da operação urbana consorciada conhecida como Porto Maravilha. Parte importante na tentativa de tornar o Rio de Janeiro um polo de serviço internacional. A reabilitação urbana deveria deixar para trás uma paisagem geográfica que ainda recordava a cidade do início do século passado para abrir espaço, em seu lugar, à instalação de modernas torres comerciais, espaços de consumo e lazer inéditos e cerca de 100 mil novos moradores. Uma nova configuração socioespacial capaz de alçar a área portuária do Rio de Janeiro ao patamar dos waterfronts de Balmor, Barcelona e Buenos Aires. As intervenções urbanas descritas derivam de um processo socioespacial que busca. Qual é o objetivo disso? De transformar esse Rio de Janeiro antigo para o moderno. A intensificação da participação na competitividade global. É exatamente essa alternativa. Está querendo aí, né? Bem no final está falando isso. Rio de Janeiro ao patamar dos outros países, aí Barcelona, Buenos Aires, Balmor. Então, é exatamente isso. É uma intensificação mesmo da participação na competitividade global. Porque a B, contenção da especulação no mercado imobiliário, não tem nada a ver isso. C, democratização da habitação popular, valorização das funções tradicionais, priorização da gestão participativa. Não, o que busca é justamente isso, uma intensificação da participação, né, nesse caso do Rio de Janeiro, na competitividade global. Alternativa A. Vamos agora para a questão 60. Para mim, essa aqui foi a mais fácil de todas do Enem 2021, na parte de humanas. Qual comportamento coletivo é criticado no trecho da letra da canção lançada em 1979? Militância política, passividade social, altruísmo religioso, autocontrole moral ou inconformismo eleitoral? Vamos ver. Vocês que fazem parte dessa massa, que passa dos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. E, vida de gado, povo marcado, e povo feliz. Então qual é o comportamento coletivo que é criticado no trecho da letra da canção lançada em 1979? Não é militância política, não é altruísmo religioso, não é autocontrole moral e não é também inconformismo eleitoral. É uma passividade social, é a alternativa B. No texto está falando isso. É um povo que trabalha, que dá mais do que recebe e que não... tem uma passividade, é inerte o povo. E é esse o comportamento que ele está criticando, né? Essa questão de trabalhar, de dar um duro e não, de dar mais do que receber. É justamente isso.
Então é uma passividade social, né? De não atuar de uma forma efetiva e agir mesmo para mudar esse cenário. É uma passividade social, alternativa B. E a última que eu peguei aqui é a questão 59. O texto expõe a produção de um conhecimento que se constitui pela técnica científica, experiência perceptiva, negação das tradições, padronização das culturas ou uniformização das informações. Vamos ver. A utilização dos ditos populares e da observação do tempo para a climatologia escolar no ensino fundamental 2. No semiárido brasileiro, o sertanejo desenvolveu uma acuidade detalhada para a observação dos fenômenos, ao longo dos tempos, presenciados na natureza, em especial para a previsão do tempo e do clima, utilizando como referência a posição dos astros, constelação e nuvens. Conforme os sertanejos, a estação vai ser chuvosa quando a primeira lua cheia de janeiro sair vermelha, por detrás de uma barra de nuvens, mas se surgir prateada, é sinal de seca. Então o texto expõe a produção de um conhecimento que se constitui pela técnica científica, nada a ver. Negação das tradições, não está negando, pelo contrário, está afirmando. Padronização das culturas, não. Uniformização das informações, não. É experiência perceptiva. Está aqui também, entre aspas, né? Sair vermelha por detrás de uma barra de nuvens. Se surgir prateada, é sinal de seca. Ou seja, é isso, é experiência, né? Perceptiva ali, do dia a dia. Bem parecido também com aquela questão que a gente leu nesse instante. Então eu quis te mostrar isso, que às vezes a gente foca muito na parte da teoria, né? No nicho de humanas, só que a gente também tem que dar valor na parte de interpretação de texto, porque como a gente viu aqui, muitas das respostas estavam no texto. Então eu acho que dessa forma você tem uma forma também de se dar bem. Às vezes você não sabe o conhecimento, não tem o conhecimento, mas com essa capacidade, com esse domínio de interpretar o texto, você acaba acertando aquela questão e garantindo mais um ponto na parte de humanas. Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessas 8 questões aqui que eu selecionei. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida de uma dessas questões, falem nos comentários. Eu acho que ficou bacana mesmo, porque ficou bem claro isso. E se você tem dificuldade com interpretação de texto, treine em casa, enfim, né, no colégio, no cursinho, faça várias questões de interpretação de texto, porque é treino. Eu também não tinha, eu não sabia, na verdade, resolver questões de interpretação de texto. Eu ficava muito na dúvida, principalmente de 2 alternativas, e na maioria das vezes eu errava, eu ficava em dúvida de 2 alternativas, e uma delas era correta e eu marcava a outra. Era sempre assim. Então eu acho que quanto mais você treina, quanto mais questões você fizer de interpretação de texto, você vai ter mais facilidade. Então é isso, é treino, é prática, vai fazendo várias questões que com o tempo você vai pegando mais domínio e mais manha, digamos assim, para conseguir acertar essas questões de interpretação de texto. Então é isso. Obrigado por estar aqui comigo e eu te vejo no próximo vídeo.